E aí, pessoal, vamos colocar em dia as notícias do Grêmio. Tem muita coisa. Tem Pedro Rocha e o que aconteceu no fim do dia. Tem notícias sobre a transição, tem contratação da base. E tem também, claro, o que o Grêmio pode proporcionar em matéria de time, já que o DM tá cheio de gente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Precisamos colocar em dia aqui as notícias e elas podem começar, vamos começar com Pedro Rocha. Isso mesmo, o Grêmio que tinha praticamente definido a contratação teve um passinho para trás no dia de hoje. O clube, o Spartak, que detém os direitos do jogador, pediu um valor pelo empréstimo. E não era isso que tinha sido acordado inicialmente. O jogador vem a Porto Alegre, ou viria a Porto Alegre, com a metade dos seus vencimentos pagos pelo time russo. E isso continua, parece que em torno de R$600 mil. E agora surgiu uma necessidade de se pagar um valor por esse empréstimo. O Grêmio recuou, porque não era isso que estava acordado, e a gente vai esperar o dia de amanhã para ver como vai ser o andamento disso. Novidade, quando se tem novidade em matéria de contratação, se recua. O fato é que amanhã é sexta-feira e nada foi feito em matéria de reforços nesta semana. Lembrando que no último sábado, o técnico do Grêmio, Luiz Felipe Scolari, também Marcos Hermann e também o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, disseram que essa seria uma semana importante, onde o Grêmio agregaria jogadores contratados. A semana está terminando e o Grêmio não agregou ninguém. É verdade também que a janela se abre segunda-feira, dia 2 de agosto, a janela vai abrir e aí a gente tem que correr. O Grêmio precisa de reforços, mas claro, não dá para contratar por contratar, é preciso ter tranquilidade para isso e a partir daí o Grêmio conseguir evoluir nessa situação. A gente pode ir agora chegando no time, eu quero falar muito da transição porque tem uma novidade legal lá, mas o time do Grêmio, ele deve ter alguma modificação, pode ter, tem duas grandes dúvidas, mas eu quero começar com o DM, por quê? O Jeromel tá liberado para jogar, tá lá em Atibaia treinando. Walter Kahneman, Rafinha, Douglas Costa e Diego Souza seguem fora do time. Seguem fora do time. A gente falava que Rafinha e Douglas Costa tinham tido apenas um desconforto, poderiam retornar contra o Bragantino. Nananina. Não retornam e o Grêmio fica um pouco prejudicado sem a figura de 4 jogadores tão importantes. O time, pelo que começaram a discutir nos treinamentos, deve ter Chapecó, Wanderson, Jeromel, Juan. A dúvida na lateral esquerda entre Cortez e Guilherme Guedes. Possibilidade sim do retorno de Guedes, algo que eu não imaginei, mas é a informação que vem de lá. Fernando Henrique volta no lugar que foi de Lucas Silva, isso eu tinha dito para vocês que aconteceria, e a dúvida entre Bobson e Darlan. Meu sentimento é de que Darlan fica no time e Bobson vai para o banco. E aí sim, Jean-Pierre confirmadíssimo, Léo Pereira, Alisson e Ricardinho. Então as duas dúvidas, Guilherme Guedes na do Cortez e Bobson, e Darlan na do Bobson, né? Lembrando que o time é basicamente esse. O Pedro Jeromel, obviamente, volta, é o capitão do time, vai jogar. O Juan vai para o lado esquerdo e aí a gente tem essas dúvidas. Particularmente, eu acho que joga o Cortez, mas a informação é que o Guedes está brigando pela vaga. E acho também que joga o Darlan e nós vamos discutir amanhã, nós vamos falar bastante, principalmente amanhã, sobre o time, sobretudo no final do dia. Vamos à transição, porque tem uma boa notícia. Hoje, lá na ressacada em Floripa, o Grêmio empatou com o Avaí por 1-1. Quem fez o gol? Quem fez o gol? Quem fez o gol? Elias. Jogando de centroavante, Elias volta a marcar jogo após jogo, volta a criar soluções no time de transição e pede também o seu espaço no profissional. O Grêmio jogou com o Hugo, o Tomás Luciano, lateral direito. Fiquem atentos ao Tomás Luciano, tá?
Esse ano ainda não, mas no ano que vem ele vai estar no profissional. Podem apostar. Vai ser o reserva do Wanderers. Aí a zaga com Erickson e Heitor e o Thiago Rosa na lateral esquerda. O Varela e o Bitelo como volantes. Mais uma vez o Gazão, que está retomando seu espaço, entrou no lugar do Bitelo. Aí tivemos o Wesley com o Juan Christian, que também está pedindo passagem, entrando. Pedro Lucas e Vini Paulista. O Elias na frente. O Pedro Lucas deu lugar ao Rildo. O Pedro Lucas está jogando, o Grêmio está tentando de alguma maneira motivar, colocando ele para jogar, botando. O Rildo está num bom momento, está recuperando, mas é reserva nesse momento do time. Entrou Vini Paulista, depois o Vitinho. O Elias, autor do gol, e Rafael Costa entrou logo depois. O Grêmio e o time de transição do Grêmio, que basicamente mantém a mesma estrutura ainda dos tempos do Thiago Gomes, ele começa a mostrar os mesmos nomes que a gente vinha imaginando, né? O Tomás Luciano evoluindo e crescendo jogo a jogo. O Hugo não é o goleiro titular, o Felipe é, mas o Felipe está em Atibaia. Então o Hugo, que é o goleiro do Sub-20, foi compor e jogar, e acho que é importante o ritmo para o Hugo. Ele que jogou o Grenal do Sub-20, vocês lembram bem. A dupla de volantes com o Varela, o titular seria o Sarará ao lado dele, mas o Sarará ganhou espaço no profissional e está recuperando também e está crescendo por lá. E aí a gente tem esses jogadores que estão mais ascendendo, principalmente, e eu quero destacar o Elias e o Rildo, que eu vejo um pouco à frente dos outros. Acho que o Pedro Lucas, o Grêmio tem que dar mais espaço. O Vini Paulista, que é uma opção de lado também ganha algum espaço. O Grêmio que hoje anunciou contratações nas categorias de base. O Grêmio tem 2 novos reforços para o time sub-19, o lateral direito Lucas Santos, de 18 anos, e o goleiro Everton, ambos contratados junto ao Cascavel, né? Empréstimos que chegam aí para tentar também a sua sorte em algum processo de testes. O Grêmio sempre agregando jogadores às categorias de base. E essa aqui para mim é a grande lição, né? Tudo que está acontecendo com o Grêmio de bom, a base, a estrutura está exatamente nesse super trabalho que é feito nas categorias de base. Agora mesmo a gente está falando de 3 possibilidades de venda que dariam ao Grêmio praticamente 25 milhões de euros, né? A gente falou do Matheus Henrique, falou no Juan, falou também no Ferreira, 25 milhões, praticamente os 3 nesse momento. Imagina o que representa isso em matéria de trabalho e a força de trabalho. Se a gente tivesse pelo menos um pouquinho do profissional, algum cuidado um pouco maior e principalmente alguma rotina de planejamento, com certeza eu acho que o sucesso do Grêmio seria muito maior e ele não estaria passando tanto trabalho como está, e isso passa um pouco pelos erros que o Grêmio cometeu aí, principalmente contratando essa quantidade absurda de jogadores nota 5, nota 6 que o Grêmio contratou, inchando a folha de pagamento e deixando o clube com algumas dificuldades, não no campo financeiro, porque o Grêmio vende esses jogadores, mas se não vendesse, imagina o tamanho do problema. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.